Uma semana se passou e a liminar do Flamengo não foi cassada. Por que será? E por que a Justiça do Rio de Janeiro? E por que entrar na Justiça defendendo os próprios direitos? As perguntas persistem e muita desinformação na imprensa. Uma preocupação enorme em emitir opinião, até sobre decisões judiciais, em repetir de forma sistemática versão de um determinado clube e pouco trabalho na tentativa de decifrar o que diz o Estatuto da Libra e a posição do Flamengo. Se faz sentido, se não faz sentido, a discussão vai para outros caminhos que não tem nada a ver. Falamos de 30% dos direitos de TV, de transmissão, melhor dizendo, de uma das duas ligas, que na verdade, na prática, nem ligas são. Liga organiza um campeonato. Não há nem perspectiva nesse sentido, porque existe a Liga Forte União, LFU, e a Libra, que é a liga a qual o Flamengo pertence e onde toda essa confusão está acontecendo. Uma liga organizar um campeonato, de fato, eles teriam que se unificar e viabilizar regulamento, venda de direitos de televisão, fair play financeiro e todas aquelas medidas que estruturam uma liga que faz um campeonato de sucesso. Não precisa ser a Premier League, pode ser qualquer outra. No entanto, clubes da Liga Forte União venderam 50 anos, por 50 anos, direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, um percentual, em torno de 10%. Isso, na prática, inviabiliza a formação de uma liga única, porque como você vai formar uma liga, digamos, para daqui a 6 anos, quando terminar o contrato da Libra, que é um contrato de 5 anos, unificadas as duas ligas numa só, negociar os direitos de transmissão se clubes que pertencem a uma delas já negociaram por 50 anos. Então, até isso é muito difícil de acontecer, envolveria uma série de negociações, eventuais rescisões de contrato, devolução de dinheiro. Nossa, é difícil até imaginar como seria. Então, na prática, gente, nós não estamos falando de uma liga, estamos falando de duas organizações que foram criadas e que negociam direitos de transmissão. E está aí toda a discussão. Eu vou falar sobre isso e trazer de novo aqui um especialista no assunto direito, um advogado, para explicar como funciona a justiça e por que o Flamengo tem motivos e o direito de ir à justiça defender os seus direitos numa situação chata e às vezes constrangedora, até para o jornalismo, diante de tanta argumentação fraca, diante de tanta desinformação, diante de tanta preguiça de alguns em buscar entender e parar com interpretações e opiniões sem embasamento nenhum, que é o que está acontecendo direto. Talvez em busca de engajamento, sei lá qual a motivação. Mas a discussão ela vai para um outro caminho que é absolutamente patético. Por exemplo, a presidente de um clube diz que o Flamengo tem que jogar sozinho. Não existe essa possibilidade, não existe essa discussão, não é isso que está na pauta. E qual é o intuito das pessoas com isso tudo? Lamentável, é um negócio realmente constrangedor. E, então, vamos ouvir um especialista. E já de antemão, eu sugiro que você, ao final desse vídeo, acesse no primeiro comentário fixado o link para a live do canal Mundo da Bola, onde o Fabrício Kika e o especialista no assunto mídia, televisão, audiência, o Jonas Lima, eles juntos fazem uma live espetacular que destrói os argumentos da Libra. Impressionante. Tem também o vídeo com um compacto dessa live que você encontra também o link aqui no primeiro comentário fixado. E é importante frisar que tudo estaria resolvido se a Libra entregasse o papel, o documento, com a assinatura do Flamengo, mostrando: olha, o Flamengo concordou com essa maneira de divisão de receitas. Aliás, nessa live tem uma ótima analogia feita pelo Jonas, que é mais ou menos o seguinte: vamos ajudar os times pequenos, vamos colaborar. Essa conversa demagógica está rolando direto. E ele faz a comparação que é mais ou menos o seguinte: imagine uma pessoa passando necessidade, que não tem nenhuma casa para morar. Aí as outras se reúnem para ajudar. Olha, eu vou dar a geladeira, disse esse que se apresenta, né? O clube que se apresenta como aquele preocupado com os pobrezinhos, os que estão em dificuldade. Flamengo, você dá a casa. A geladeira custa 2, 3 mil reais, a casa custa 200, 300 mil pelo menos. Entenderam? E o Flamengo já perdeu, deixou de ganhar 100 milhões de reais com esse novo contrato. E ainda acham que está abrindo mão de pouco.
E são 500 milhões, afinal de 5 anos de contrato. O que o Flamengo tenta é minimizar um pouco esse prejuízo, digamos assim, e com muitas motivações, com muitos argumentos concretos que são apresentados na live do Fabrício Kika no canal Mundo na Bola. Dedique ali 1h40, se você puder, ou pelo menos assista o vídeo com o compacto, porque é um esculacho. Coleguinhas que estão ignorando todo esse contexto deveriam ter vergonha de insistir nessa tese depois da apresentação feita pelos dois. Impressionante. Mas impressionante também é o que a Golcase oferece. Tá? E ela patrocina esse vídeo com seus produtos 100% personalizáveis dos principais clubes do futebol do Brasil. E aí não tem discussão, não tem liminar, não tem nada. Porque são produtos licenciados, pode ter de vários clubes, os principais do futebol brasileiro, que têm produtos licenciados com a Golcase, como é o caso aqui. Ó. Detalhe, acima de R$ 190, 3 vezes sem juros, tá? 3 vezes sem juros. Tapinha de celular, compra uma, leva duas. Sai por menos de R$ 25 cada uma. E aqui, ó, a garrafa Fresh, com base de silicone, saindo por menos de R$ 150. A garrafa Urban, por menos de 90. E o copo Vibe, por menos de 110. Use o cupom GOMAURO e adquira os produtos da Golcase. Se você quiser, você pode também mandar um e-mail para mim com a foto sua com o produto, seja do Flamengo, do clube que for, para o e-mail mauro.cesar.pereira@uol.com.br. É o e-mail do canal. E eu seleciono as fotos e mostro depois em uma das lives aqui no canal, patrocinadas pela Golcase, que é a nossa parceira, está nos apoiando aqui. E agora está chegando o dia das Crianças, dia 10 vai ter promoção. Fique atento ao site da Golcase e tem muita coisa bacana lá para garotada, para criançada, tem muita coisa legal, inclusive garrafinhas com motivos infantis. Tenho certeza que você vai se amarrar ali nos produtos que você pode encontrar navegando no site da Golcase. Não esqueça o cupom GOMAL no link, nesse QR Code na tela ou no primeiro comentário fixado. Golcase apoia o jornalismo do youtube.com.br Mauro César. E temos agora a palavra do Bruno Chatac, nosso amigo, que está mais uma vez aí participando aqui do canal, ele que traz sempre uma palavra abalizada, advogado especialista em direito empresarial e gestão esportiva, membro da Sports Market Makers, que também tem o seu canal no YouTube com conteúdo muito importante sobre o assunto gestão esportiva e grana. Ele também é um especialista nessa parte financeira e faz análises também de balanços das situações dos clubes. A gente traz, vira e mexe aqui o conteúdo produzido pelo Bruno ao canal. E hoje ele vai falar para você, vai explicar essa situação da justiça e por que não faz sentido alguém imaginar que não é adequado recorrer à justiça do Rio de Janeiro, no caso do Flamengo, que está no Rio e recorre à justiça do Rio de Janeiro. Ele explica tudinho aí nesse vídeo, presta atenção. Olá pessoal, mais uma vez a convite do Mauro César. Hoje a gente vai tentar explicar aqui, descomplicar essa questão da briga do Flamengo com a Libra. Em primeiro lugar, vamos pensar aqui por que a justiça do Rio de Janeiro. Os contratos, eles têm uma cláusula chamada cláusula de foro. Essa cláusula, ela é destacada por ambas as partes, aonde essa ou eventual disputa tenha que ser mediada pelo Poder Judiciário. Então, se no contrato do Flamengo com a Libra, não só pela questão da audiência, mas o contrato como um todo, no próprio estatuto, se essa foi a cláusula, aqui seria a competência do Rio de Janeiro. Caso contrário, o próprio Código de Processo Civil, ele estabelece aonde deve correr a ação. Portanto, quando a gente fala a Justiça do Rio de Janeiro, a Justiça de São Paulo, a Justiça de Alagoas, não é que as partes, quando brigam, elas podem simplesmente escolher onde bem entenderem para brigar com alguém supostamente a seu favor. Portanto, esse é o primeiro argumento que é válido, especificamente a briga sobre 30% referente à audiência, pacote de audiência entre os clubes da Libra. O que o Flamengo fala é, olha, eu deveria, em assembleia, ter concordado com essa mensuração de divisão de audiência. Portanto, como o Flamengo não tem uma ata, não só o Flamengo, mas a Libra, não foi apresentado no processo uma ata que comprove que o Flamengo anuiu, portanto, quando se fala que o Flamengo aderiu ao estatuto, o estatuto não é claro até agora sobre isso, com todas as provas que aqui estão na justiça apresentadas, não há como se falar que o Flamengo não exerceu o que a gente chama de anuência expressa. Portanto, seria natural que tanto o Flamengo quanto o Volta Redonda, que discordaram dessa partida, tivessem sim o poder de veto. Dito isso, o Flamengo foi na justiça e pediu para que naturalmente essa ata, uma vez não sendo apresentada, que os valores de repasse fossem penhorados. Isso naturalmente no processo como um todo, mas num pedido liminar.
E esse pedido liminar, ele foi analisado por uma desembargadora que concordou que não existe essa ata e que, portanto, esse dinheiro não pode ser repassado. E aí quando você me pergunta quais são os requisitos para o deferimento de uma liminar? O período da demora, ou seja, o Flamengo não podia esperar com que o dinheiro fosse devidamente distribuído e discutir isso ao longo de anos, e também o que a gente chama de boa fumaça do direito, ou seja, uma espécie de um bom cheiro de que as provas são ou não suficientes para aquele pedido. E aí, nesse sentido, se a desembargadora entendeu que de fato não foi apresentada, não é que não exista, não foi apresentada essa ata, naturalmente, ela, subsequente, se ela entendeu isso, ela precisa penhorar esses valores. A maioria desses clubes contratam atletas e sequer pagam. Portanto, o que o Flamengo tenta evitar aqui é ganhar e não levar. Dito isso, naturalmente, a gente precisa aguardar o desdobramento. Talvez sim, e aí a opinião do Bruno aqui, possa haver uma liberação parcial do que a gente chama de valor incontroverso. Olha, eu estou pedindo R$10, você está dizendo que só me deve 9, vamos liberar os 9. Então, talvez isso sim caiba um acolhimento e que seja comportado. Por fim, uma questão muito importante, não levem a xeque o Poder Judiciário do Rio de Janeiro ou de qualquer outro Poder Judiciário do Brasil. O Tribunal do Rio de Janeiro, independente se aqui foi o lugar que foi deferido uma liminar para o Edinaldo ou não, aqui é um Estado que se presume para aquela instituição, para aquele órgão, um dever de zelo e de responsabilidade. Se nós não temos prova da violação, de uma decisão maculada, de uma decisão, ainda que seja favorável a um a outro, que ela tenha sido tomada de maneira não correta, digamos assim, que apresentemos provas. Fazer violações e pressuposições não comporta. Lembrando que esse mesmo tribunal, por diversas vezes, condenou o Flamengo, à sua época de devedor, a pagar Petrobras, recolhimento de INSS, caso do Guerreiro, justiça, enfim, tantos outros casos que se acumularam ao longo de décadas de má gestão do clube. Fora isso, pleitos de Vasco, Fluminense já foram deferidos e também indeferidos. O poder do Estado do Rio de Janeiro pode sim, em algum momento de sua história, ter tido agentes que não agiram em cumprimento com a lei, assim como o Tribunal do Estado de São Paulo, o Tribunal de Brasília, o Tribunal do Alagoas, do Acre ou qualquer um. Levar qualquer pessoa à desconfiança por mera suposição não é correto e também não é legal. Existe uma questão até de previsão de difamação para esses órgãos. Dito isso, temos que tomar cuidado e principalmente entender o lado humano. Nós não conhecemos essa desembargadora a ponto de poder fazer essas afirmações e uma pessoa, para que a gente entenda, dentro de uma carreira, uma desembargadora, se ela foi juíza, foram milhares, milhões de decisões até chegar lá. Então, colocar essa pessoa em xeque, uma pessoa que tem família, que tem os seus anseios, é levianamente colocar a sociedade como um todo contra si. Dito isso, espero ter esclarecido esses pontos. O processo ainda precisa seguir. Se essa ata for apresentada ou se o próprio Poder Judiciário entender que o Estatuto prevê de maneira ampla e clara que a divisão era nesses critérios de mensuração, que seja feita a justiça, independente do local ou não. Cabe a nós, dentro de um dever de ofício e de uma responsabilidade, apurar fato a fato, dia a dia, acontecimento a acontecimento. Portanto, não estamos aqui fazendo defesa de A ou B, mas seguindo o devido processo legal. Espero não ter deixado tão difícil um assunto que a gente sabe que é importante. Agradeço ao Mauro o espaço e saudações. Obrigado ao Bruno mais uma vez aí pela sua participação. Bem, eu acho que ficou bem claro, né? Ficou bem claro, bem explicadinho. Não entende quem não quer, né? Quem não tiver a fim de compreender. E não esqueça, acesse ao final desse vídeo os links ou o link no primeiro comentário fixado para entender tudinho na live espetacular feita pelo Fabrício Kika no canal Mundo na Bola junto com o Jonas Lima. Ele mostra números sensacionais que dão a dimensão da relevância do Flamengo. E outra coisa, gente, alguém afirmar que
o pay-per-view. Você compra e fala o time pelo qual torce. Não serve como parâmetro para medir, pelo menos parcialmente, como o dinheiro tem que ser dividido, né? É uma das maneiras de você medir, ele apresenta outras formas também, de você avaliar a audiência e tudo mais. Rejeitar isso por mero achismo é de uma presunção danada, né? É muita presunção. Olha, eu não gosto. Por que você não gosta? Por que você não gosta? Amigo, acorda para a vida, né? Ah, e ainda há quem leve a sério esse tipo de coisa. Enfim, mas leve a sério a Go Case, porque aí você vai ter produtos de alta qualidade, as garrafas Urban, Fresh, os preços estão todos detalhados. Eu apresentei para vocês os preços, garrafa, também o copo Vibe. Você vai encontrar os preços na descrição do vídeo detalhados. Aqui, ó, 4 horas mantém a sua bebida, cervejinha, digamos, gelada, o copo Vibe, e as garrafas mantêm a bebida quente por 12 horas, gelada por 24 horas. A Golqueja apoia o nosso jornalismo. Use o cupom GOMAURO, não perca a oportunidade, fica atento ao dia 10, que vem muita coisa boa por aí com a chegada do Dia das Crianças. Se a garotada gosta de repente de futebol, você pode comprar uma garrafinha do time do garotão ou da menina e dar de presente no Dia das Crianças também. Legal? É isso, gente. Teremos live nesse domingo, depois de Bahia e Flamengo. O jogo às 6h30, acaba às 8h30, lá pelas 15 para as 9, aproximadamente a live aqui no canal. Também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. S1 Live é um canal no YouTube. Tem uma live, um programa chamado Na Área, às segundas e sextas. Eu participo. Às segundas-feiras, ao final, sorteio de camisa oficial. A escolha do contemplado, mas tem que fazer parte do Clube de Vantagens. Tá? E faça inscrição no canal. Todo dia tem live para você, 11 da manhã. Muito conteúdo para você acompanhar no canal S1 Live no YouTube. Destaco também aqui na descrição do vídeo, né, além dos preços dos produtos da Golcase detalhados, você encontra o link para o canal de cortes. Lá você tem o melhor das nossas lives. Inscreva-se no canal de cortes, dê uma força para a gente, é de graça. E também não deixe de participar do Clube de Membros, que é uma maneira de você apoiar o nosso trabalho aqui no youtube.com.br Mauro César, o Clube de Membros do canal. No primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link para o meu blog no All Sports, todo dia um novo texto sobre futebol, e também para o parceiro Use 360, com camisetas e canecas Eu Odeio a Data FIFA. Ela está chegando, o cupom Data FIFA dá desconto e o cupom Mauro César dá desconto em todo o site Use 360. Navegue, está aí o QR Code na tela e também o link no primeiro comentário fixado. É isso, valeu, saudações.